Bom, pessoal, então dando início aqui à aula onde nós vamos trabalhar a parte de ensaios para determinação dos parâmetros do motor de indução. Como eu havia falado para vocês, né, o circuito equivalente do motor de indução ele é uma ferramenta muito útil para determinar a resposta do motor às mudanças de carga, né? Esse tipo de circuito e ensaio ele é muito cobrado em provas aí de concursos públicos, né? É, Principalmente esses cálculos básicos envolvendo máquinas de indução e justamente os ensaios aqui que eu vou comentar com vocês, tá? Essas informações elas podem ser obtidas executando uma série de testes ou ensaios no motor de indução, né? Esses ensaios aqui que nós vamos tratar, eles são bem semelhantes àqueles ensaios lá de transformadores, né? Ensaio de curto-circuito e circuito aberto, tá? Bom, os dois ensaios aqui que nós vamos tratar é o ensaio a vazio, tá? Que é com a máquina sem carga alguma, a vazio, perdão, e a máquina com o rotor bloqueado, com seu eixo travado, tá? Esses ensaios são correspondentes ao ensaio a vazio, né? Como o próprio nome já diz. E o ensaio com rotor bloqueado, ele é um ensaio equivalente ao ensaio em curto-circuito, tá? Lá em transformadores. Vale a pena lembrar para vocês que essas aulas aqui, elas têm um enfoque mais voltado para a resolução de exercícios, para entendimento da teoria, tá? Nós não estamos mostrando como esses ensaios são feitos realmente, principalmente porque eles devem ser executados em condições precisamente controladas, tá? Essas resistências aqui elas variam com as temperaturas e com a frequência do rotor. Então tem que haver um cuidado bem grande para a execução desses ensaios, tá? Por exemplo, quem quiser depois dar uma olhada aí, a norma 112 do I3E, ela trata sobre esses ensaios e aqui no Brasil é uma norma padronizada aí pela ABNT, tá ok? Bom, então, pessoal, eu peguei aqui e coloquei para vocês um circuito equivalente, aproximado. Ele é um pouquinho diferente daquele que a gente tratou na aula passada, porque ele é um circuito que foi modificado aqui justamente para entender bem essa parte dos ensaios aqui. O certo é que quando eu for aplicar essa máquina aqui aos ensaios pertinentes, ela vai ter comportamentos diferentes, na qual eu posso determinar com o auxílio de watímetros, amperímetros e voltímetros, né, os parâmetros por fase desse motor de indução trifásico, tá? Lembrando, nós temos aqui a parte do núcleo do motor, responsável aqui pela magnetização da máquina, tá? Onde eu tenho uma resistência RF ligado ao núcleo, e eu tenho também a reatância de magnetização aqui no núcleo, tá? Isso vai me dar as perdas no ferro, né? E essa parte aqui do núcleo também vai estar relacionada em uma análise preliminar às perdas rotacionais da máquina por atrito e ventilação, perfeito? Daí eu tenho também essa outra parte na qual eu peguei a resistência do estator, a reatância do estator, né? E combinei em um único elemento, né? Como elas estavam em série, né? Na verdade, quando eu for executar o ensaio é como se tudo ficasse em série, então eu combinei ela em um elemento único. E a reatância também, como vocês podem ver aqui, ela foi combinada em um elemento único, a reatância do estator e a reatância do rotor. Essa é aquela resistência variável, tá? Lá do rotórica, tá? E ela depende dos parâmetros de escorregamento, por isso ela é uma resistência variável, tá? Então, deixa eu abrir aqui a outra aba aqui para vocês. Nós vamos ter dois ensaios, né? Nós vamos ter um ensaio a vazio, onde o escorregamento, ele vai tender a zero, porque o motor vai trabalhar a vazio, ele vai girar a vazio, então é como se ele estivesse próximo ali ao sincronismo, tá?
Se ele estiver próximo ao sincronismo, o escorregamento dele tende a zero, tá? Se o escorregamento dele tende a zero, lá na resistência variável, a gente pode, se a gente aplicar limite nesse trecho aqui, nós vamos ver que isso aqui vai tender ao infinito, ou seja, isso vai ficar muito mais alto do que esse outro trecho aqui para trás. Então, a gente fala que esse é como se esse circuito ficasse aberto, tá? E aí toda a corrente vai ser drenada para o núcleo. Ora, vocês podem perceber então que no ensaio vazio eu vou determinar os parâmetros do núcleo lá do motor de indução, tá? Justamente a resistência RF e a reatância de magnetização XF, tá ok? Então, aqui eu coloquei uma representação de como é feito o ensaio. Então eu tenho uma fonte trifásica, né? Eu uso o método, esse aqui é aquele método Aron, né? Método dos 2 watímetros, tá? Um voltímetro aqui na linha, né? E amperímetros em cada fase, tá? Então, com o auxílio desses instrumentos, eu vou ter informações de potência consumida, tensão e corrente que circula pelo motor. Daí, nesse ensaio a vazio, eu posso, como eu vou ter as informações de potência e tensão também, eu posso determinar justamente a resistência RF e com a potência reativa eu posso determinar a reatância de magnetização. Lembrando então que, como isso aqui vai ser um circuito aberto, ela vai ser drenada justamente aqui para o núcleo, tá? Aqui não circula corrente nessa aproximação, tá? Lembrando que isso é uma aproximação. Já no ensaio a rotor bloqueado, só voltando aqui no ensaio vazio, eu aplico tensão nominal com o motor girando a vazio, perfeito? No ensaio com o rotor bloqueado, o eixo do motor vai estar bloqueado, tá? Então, eu vou aplicar uma tensão reduzida, tá? É um ensaio que exige um pouco mais de cuidado nos terminais da máquina até que ela atinja a corrente nominal, tá? No ensaio rotor bloqueado, o escorregamento ele vai ser 1, tá? Então, se o escorregamento é 1, essa resistência aqui é como se ela não existisse, tá? Então, ele vai ser basicamente um curto-circuito. Como isso aqui é um curto-circuito, basicamente essa corrente do estator I1, a corrente de entrada, ela vai ser a mesma corrente I2R, tá? Porque a corrente de magnetização aqui vai ser muito baixa, então ela vai ser desconsiderada. Então essa corrente aqui ela vai circular no ramo série. Então vocês já podem perceber que esse ensaio rotor bloqueado ele vai determinar basicamente os parâmetros série lá da máquina, tá? Que são justamente as perdas no cobre, né, lá, do estator e do rotor, tá? Então vocês podem ver aqui que eu tenho uma reatância também, de dispersão, né? E eu tenho as perdas aqui envolvendo o cobre, tá? Então, quando eu aplico S igual a 1, eu também vou ter as informações de corrente, né, de potência, e daí eu posso encontrar os parâmetros R e o parâmetro X, tá ok? Perfeito? Então, como eu falei para vocês aqui, a ideia é entender o ensaio para resolução de exercícios, voltado para concursos, provas e etc, tá? Esses ensaios eles exigem muito cuidado, tá? Então, como eu falei, é só uma aproximação que nós estamos fazendo aqui, tá ok? Assim como é feito lá em transformadores, né? A determinação daquela resistência variável, tá? Ela é feita de maneira indireta. Eu necessito medir a resistência ohmica por fase da bobina do estator, R1, tá? E como eu encontrei o R, eu consigo encontrar a resistência variável a partir desta equação aqui, tá ok? Bom, pessoal, então é isso, basicamente, os ensaios de máquinas de indução trifásicas, tá? Na próxima aula nós vamos resolver 2 exercícios de fixação dessas 2 aulas em série que nós tivemos, tá? E eu vou mostrar também algumas questões de concurso que envolvem justamente esse tipo de circuito, tá ok? Muito obrigado.